Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 137, Atendamos ao bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Penso que podemos iniciar os nossos comentários por alguns títulos dados aos versículos deste capítulo. Vamos ver. Na tradução da editora Vozes, o título está Juízo Final. Pastorino escreve Fim do Ciclo. O Haroldo Dutra Dias, na tradução dele, ele coloca o último julgamento. É a visão, eu creio, de cada tradutor para a ocasião tão relevante. Quando Jesus faz esse discurso, 2 dias antes da Páscoa, antes da reunião do sumo sacerdote e anciãos do povo, quando condenam Jesus à crucificação. Antes ainda do discurso deste episódio, Jesus estava em Betânia, onde uma mulher derramou sobre a cabeça do Cristo um frasco de precioso bálsamo, antes da traição ou o engano de Judas. Daí a grande significação do momento em que Jesus fala, e ouvimos parte do que ele fala na epígrafe, e é só Mateus quem relata, ou escreve, o que Jesus então fala. São 16 versículos, mas considero importante que releiamos ou ouçamos esses capítulos novamente, que vão de 31 a 46. Todas as vezes que vier o Filho do Homem,
em sua substância, e todos os mensageiros com ele, então sentará sobre o trono de sua decisão. E serão reunidos em torno dele todos os povos, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos de sua direita: Vinde, escolhidos de meu Pai, participai do reino para vós preparado desde a constituição do mundo. Pois tive fome e me alimentastes, sede e me fizestes beber, era estrangeiro e me recebestes. Estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, estava preso e me vieste ver. Então lhe perguntaram os justos, dizendo: Senhor, quando te vimos faminto e te alimentamos, ou sedento e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te recebemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e te visitamos? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos da esquerda: Afastai-vos de mim, infelizes, para o fogo do Eon, destinado ao adversário e seus mensageiros. Pois tive fome e não me alimentastes, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me recebestes, estava nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então perguntarão também eles, dizendo: Senhor, quando te vimos faminto, ou sedento, ou estrangeiro, ou doente, ou preso, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: Em verdade vos digo, quando não fizeste a desses mais pequeninos, nem a mim fizestes. E irão estes para o castigo do Eon, mas os justos para a vida emanente. Bastante longo, mas acho que nós conhecemos quase sempre parte deste capítulo de Mateus. Então vamos lá. Há diferenças na tradução que lemos, essa foi uma tradução de Pastorino, diferenças com outras traduções a que já nos referimos. Preferia de Pastorino porque há palavras traduzidas que já são explicativas quanto ao pensamento mais coerente, um pensamento mais racional, que agora temos na doutrina espírita. Em outras traduções, assim está escrito: quando o Filho do Homem vier em glória com todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Pastorino destaca os termos vieram em glória, vier em glória, se assentará no seu trono glorioso. Considera, então, que Jesus faz previsões para o fim do ciclo e não o juízo final, outra tradução. Escreve que ele, Pastorino, traduz glória, e que esse termo glória está 2 vezes nos outros textos. E ele traduz assim: analisando o contexto, todavia, verificamos que poderia ser dado o sentido apenas lato sensu, quer dizer, o sentido, que é uma expressão latina, o sentido amplo. Então, mas que ideia, se assim analisássemos o contexto, que ideia faríamos daquele que encarnou o amor mais sublime com a maior humildade, se ao invés de chegar com a simplicidade característica dos grandes espíritos, pretendesse impor-se pelo aparato pomposo de uma glória ostentória, para esmagar as pobres criaturas com sua presença?
Daí, diz o Pastorino, daí termos traduzido por substância nesse passo. No mesmo versículo, lemos em outra tradução: ele se sentará sobre o trono de sua glória. Pastorino traduz: assentar-se no trono de sua decisão. Decisão, referindo-se à separação dos bons e maus. O fenômeno da separação, a direita e a esquerda, costumam fazer os pastores ao separar os bodes das ovelhas, nas épocas em que não deve haver procriação. E o autor comenta: a separação não tem caráter religioso, nem místico, nem teológico. É científico. Há mais a ser estudado nesse livro Sabedoria do Evangelho, mas fiquemos com esses aspectos por enquanto. Emmanuel, no texto Atendamos ao Bem, comenta o versículo em que o Cristo afirma que o quanto fizermos a um destes meus irmãos pequeninos, é a ele que faremos. Ou, como o escreve o benfeitor, ao final, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Emmanuel exemplifica, dizendo: não são palavras como folhas brilhantes sobre um trono estéril que nos aproximam da divina luz. Não por títulos que podem dar acesso aos abusos. Não por afirmações de fé que podem traduzir gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos de fazer, escreve Emmanuel, já que o modo de interpretar as revelações do céu não não nos impulsionam a nossa ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz. Não nos esqueçamos de fazer. Penitências de joelhos, discussões antecipadas sobre a natureza de Deus ou sobre verdades eternas não disseminam o amor ou não elevam a sintonia vibratória para que o planeta evolua. A separação a que Jesus se refere, na comparação de bodes e das ovelhas, então a separação será uma ação automática de acordo com a lei física das sintonias vibratórias de cada ser. E não há privilégios na separação, nem valorização de quem seguiu esta ou aquela religião, ou teve cargo elevado perante os homens. Lembramos do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico, quando ocorreu a vinda para a Terra dos espíritos da constelação de Cocheiro, que não mais mantinham vibrações elevadas com o que o planeta requeria. Qual é o planeta? Nós lembramos, Capela. Assim nos dizem os espíritos condutores que, se não sintonizarmos com a tônica vibratória da Terra, vibração da Terra que se eleva aos poucos, aqueles que vibratoriamente estiverem em tônica mais baixa, menos evoluída, serão deportados à Terra. Assim, o discurso de Jesus atingia patamares mais altos, para mais alta compreensão das gerações futuras, que agora somos nós.